Olá você, que a graça, a paz e a bênção do Senhor esteja sobre você e sobre toda a tua família. Olha, vamos falar nesse momento sobre perseguição da igreja. Ao longo da história, desde o seu nascedouro, a igreja sempre viveu sob perseguição. Se não da espada, da bala, do tiro, mas doutrinário, ideológico e etc, etc. Para basear nossa fala nesse momento, nós pegamos aqui Atos capítulo 4, versículo de número 29 em diante. Quando o apóstolo Pedro, ele, depois de sair da prisão por causa da pregação da palavra do Senhor, ele reúne com os discípulos e diz o seguinte para os discípulos em forma de oração. Ele diz: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Enquanto estende as mãos para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus Cristo. E o verso seguinte vai nos dizer o seguinte: tendo eles orado, então tremeu o local onde eles estavam e todos foram cheios do Espírito Santo. Queridos, como falei no prefácio desta palavra, perseguição sempre houve da parte do mundo para com a igreja. Desde o ano 64, mas antes do ano 64, o ano 64 foi o ano em que estourou realmente de vez a perseguição contra os cristãos em geral. Mas antes disso, vemos a perseguição como este caso que nós acabamos de ler. Temos também a perseguição quando houve a morte de Estevão no capítulo 7 do mesmo livro de Atos. E assim, sucessivamente, nós iremos ver algumas perseguições, morte de alguns discípulos, de alguns apóstolos, por fim, até chegar este tempo, o ano 64, grave bem esta data, ano 64 depois de Cristo. O que aconteceu neste ano? Nero, esquizofrênico, louco, ele mandou tocar fogo na cidade de Roma e pôs a culpa nos cristãos. Milhares de cristãos foram mortos naquela noite. Foram embebecidos com óleo e depois tocado fogo. A cidade de Roma foi iluminada pelo fogo dos corpos dos cristãos. Depois disso, uma série de outras perseguições também desencadearam contra a igreja. Por exemplo, vemos perseguição por parte do imperador Domiciano, Trajano, Marco Aurélio, Valeriano, Diocleciano e tantos outros que colocavam os cristãos para ser comidos por leões nas arenas de Roma. Eram jogados em tachos de azeite quente, eram feitos fogueiras e colocados eles para serem queimados vivos. Mulheres grávidas eram cortadas sua barriga, tirados seu feto, pegavam gatos vivos, colocavam na sua barriga novamente e costuravam. Tudo isso sem anestesia, sem nada. Quantos e quantos irmãos nossos sofreram perseguições? Quantos e quantos irmãos nossos foram mortos por causa de perseguição? Se não bastasse, agora vem uma das maiores e mais piores perseguições que a igreja já teve. E que essa perseguição continua ainda nos dias de hoje. Quando a partir do ano 313, o Estado romano, ele pegou a religião cristã, oficializou como religião oficial do Estado. A partir daí, então, começou uma série de perseguição doutrinária, dogmática. Inserção, foram inseridos no meio da palavra de Deus, da doutrina bíblica, coisas que vieram deturpar a verdadeira mensagem da palavra de Deus. O inimigo, ele ataca dos dois lados, seja na espada, seja na parte doutrinária, dogmática. Tudo isso com um único objetivo, de deturpar a mensagem da palavra de Deus, fazer com que a igreja não avance, que a igreja permaneça inerte. Pergunto para vocês, é diferente dos nossos dias atuais? Não, continua. Hoje já estamos no século 21 e o ano 2021. Em muitos países no mundo há perseguição contra os cristãos, perseguições ferozes, da espada mesmo. E em outros, por exemplo, há perseguição dogmática, proibição da leitura da Bíblia e etc, etc, etc. E quanto ao nosso país,
Quanto ao Brasil, o que podemos falar sobre o Brasil? Brasil que, segundo pesquisa do próprio IBGE, há mais de 80% da nossa população se declara cristã, seja eles católicos, sejam eles evangélicos, nas suas diversas denominações. Mesmo assim, nós percebemos uma perseguição por parte do inimigo, perseguição espiritual, nessa questão dogmática, doutrinária, de deturpação da palavra de Deus. Por outro lado, nós percebemos que começa a surgir alguns rumores de uma possível perseguição contra a igreja com respeito à própria espada. Atenção cristãos, atenção evangélicos. Por que não dizer também atenção você que é católico? Cuidado, porque brevemente poderá se estourar uma perseguição a todos os adoradores de Jesus Cristo. Meus queridos, e qual é a maior arma do crente nesse momento? É sair nas ruas manifestando contra o governo? Não. Qual a maior arma do crente, do cristão nesse momento? É se levantar contra A, B, C ou D, instituição A, C, Y, W? Não. A maior arma do cristão nesse momento é a mesma arma que o apóstolo Pedro utilizou aqui em Atos capítulo 4, verso 29 em diante. É a oração. É a convocação do povo para orar. Mas não uma oração simples, uma oração crente, uma oração com fé. Conforme Hebreus capítulo 11, verso 4. Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Meus queridos, deixa eu falar para vocês uma coisa. Se tiver de haver uma perseguição aos cristãos, pois haverá. Sabia? Haverá perseguição. A perseguição, seja ela por parte do governo, seja ela por parte dogmática, doutrinária, ideológica. Quem for realmente crente, cristão, quem realmente acredita em Cristo, na doutrina bíblica, quem acredita na palavra de Deus, olha, esse permanecerá. O que aconteceu lá por volta do ano 250 depois de Cristo, com o edito do imperador Décio? Olha, com a perseguição, o edito do imperador Décio não tem nada a ver com o que eu vou falar agora. Mas veja só, com a perseguição, duas coisas acontecem. Revelam-se os verdadeiros adoradores, os verdadeiros cristãos, e também revelam-se os apostatas, aqueles que não são. É como nos dias de Elias. Elias propôs a eles: olha, ou vocês adoram a Deus ou a Baal. Vocês se decidem que Deus vocês querem servir. É isso que a perseguição faz. É a hora do depuramento, de purificar esta seara de trigo. É hora de purificar. É hora de sabermos verdadeiramente quem é quem. Você é crente, você é cristão, você acredita em Cristo? Pois tenha certeza, perseguição, seja ela de qual for a natureza, não vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, conforme falou Paulo aos Romanos. Agora, se tu estás sendo um cristão só de fachada, um sepulcro caiado, conforme disse Jesus aos escribas e fariseus, por fora é bonitinho, mas por dentro é podre, não tem nada, não há vida, aí sim, aí tu vai te revelar. Mas Deus nos convoca nesse momento, é momento de reflexão de que tipo de cristão eu sou. Porque se a perseguição realmente vier, meu querido, olha, a hora da verdade chegou. Te cuida, vigia. O apóstolo vai dizer: olha, desperta, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Chegou a hora, pessoal. Não é a manifestação, não sou contra a manifestação. Manifestação é bom, importante, é um direito constitucional.
Aliás, vivemos num país que se auto-intitula democrático de direito. Uau, democrático de direito. Não tem nada de democrático, não tem nada de direito. Só fachada. Como a própria história do nosso país. Mas nós amamos esse país, amamos o nosso Brasil. E nós devemos lutar para que ele seja um país melhor. E só será melhor quando todos, ou pelo menos uma boa parte da população, olha, temer, adorar e honrar ao Senhor nosso Deus. Tá ok? Deus em Cristo nos abençoe, nos guarde no seu amor para todos sempre. E fica aqui o alerta, não tenha medo da perseguição. Não tenha medo da perseguição. Acredite em Jesus, acredite no seu poder, acredite na sua graça. Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é ótimo. Olha, estamos só começando, mas de já eu quero que você deixe o seu like. Eu peço que você se inscreva no nosso canal, siga-nos também aqui no Insta, inscreva-se no YouTube e vamos lá, vai dar tudo, já deu tudo certo. Eu sei que você quer que essa palavra ela se expanda ainda muito mais. É o momento dos atalaias de Cristo, abrir a boca, se colocar à disposição dele, do seu Santo Espírito e proclamar esta palavra como ela é, sem arrudeio direto, sem medo de nada, tá bom? Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde no seu amor. A paz do Senhor Jesus e tchau, tchau. Deus te abençoe.